Timóteo capítulo 1, versículo 17, eu vou ler com você alguns versículos da palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade à palavra que começamos na semana passada. Nós falamos sobre resgatando a fidelidade, mas na palavra que os apóstolos passaram para nós, para este ano, sobre a influência, sobre nós transformarmos o ambiente que nós estamos vivendo, transformarmos a sociedade que nós estamos vivendo. E eu falei que ia começar a falar sobre fidelidade domingo passado, comecei através da ministração que ele já havia passado para a gente, e agora eu quero passar para vocês o que eu mesmo ministrar no domingo passado, e deixamos para hoje, ok? E nós vamos continuar com esse tema, resgatando a fidelidade. Resgatando a fidelidade. Mas eu preciso resgatar a fidelidade em quê? Nós vamos ver hoje algumas coisas que nós temos que rever, repensar, e se nós estamos longe daquilo que o Senhor nos chamou. Você está aí, meu irmão? Então, deixa eu te fazer um pedido, não deixa ninguém te atrapalhar agora, tá bom? Não deixa nada agora, nada, teu celular desliga aí, mesmo você que está aí online, talvez você que está aí pela a Bíblia, esteja aí acessando agora, não tem problema algum, claro, não precisa desligar. Mas deixa ninguém te atrapalhar agora, nem mesmo a tua mente agora. Dê uma ordem para ela, fica quieta aí, não me atrapalha não. Em nome de Jesus. Aquela conta que eu vou pagar amanhã, deixa para amanhã. Então, esquece aí, amém. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Estou lendo na NVI, ok? Vou ler novamente esse texto. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vou ler mais dois versículos com vocês agora. Isaías 29, 13 e depois Mateus 15, de 8 a 9. Primeiro Isaías 29, 13, depois Mateus 15, de 8 a 9. Enquanto você está procurando aí, foi bom que eu lembrei de algo muito, muito importante agora. Dia 23, nós vamos ter a nossa primeira rede de homens, ok? Primeira rede de homens. É o sábado, sexta ou sábado? Kleber, me ajuda aí, sexta ou sábado? Sábado às 18 horas. Sábado às 18 horas. Ah, tá aí, ó. Eu tenho um chamado, rede de homens, dia 23, sábado então às 18 horas, ok? Eu tenho um chamado, não tinha visto. Então, sair para a rede de homens, sábado, dia 23, às 18 horas. Se tiver outra coisa que eu estou esquecendo de avisar, por favor, me ajudem, porque eu tenho quase certeza que eu esqueci de alguma coisa. É a faixa etária mesmo, está começando a pegar. O Senhor diz, deixa isso para lá. O Senhor diz, Isaías 29, 13, esse povo se aproxima de mim com a boca, olha que texto, queridos, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Vamos lá em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Agora é Jesus usando esse texto, quando ele se depara ali com os fariseus, e aqueles hipócritas que estavam ali, então Jesus dá uma palavra bem dura, e ele cita esse texto de Isaías 29, 13. Olha o que ele vai dizer, a mesma coisa. Este povo me honra com os lábios, ou seja, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando que eles estão deixando de adorar? Sim ou não? Não. Só que eles estão adorando em vão. Em vão me adoram. Jesus está afirmando, eles estão me adorando, mas eles estão adorando em vão. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ninguém, agora olha para cá por um minuto, ninguém conseguirá viver uma vida de fidelidade sem compreender e praticar o que é honra. Ninguém consegue viver uma vida de fidelidade
sem praticar e viver a honra. Mas o que é honra? A palavra hebraica para honra, você sabia que é kabed? Aqui o pessoal do louvor reconhece, né? É kabed mesmo, que significa reconhecer o peso de uma pessoa. Quando fala peso, não é peso de gordura, tá, irmãos? É o peso que tem a autoridade da pessoa, tá bom? Ou seja, a sua autoridade, que também pode ser traduzida por sustentar ou pagar a conta. Já no grego, a palavra honra parece uma outra palavra, que é timao, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que uma das nossas missões é honrar ao Senhor. A missão principal nossa é honrar a Deus. Ou seja, significa reverenciar, estimar, valorizar, colocá-lo em primeiro plano. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Deixa eu te explicar uma coisa. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito. Biblicamente falando, honrar não é dar respeito, ou melhor, é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. A Bíblia não fala para nós honrarmos as autoridades? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Talvez você não goste daquela autoridade, ou seja, seu modo de pensar é diferente daquela autoridade. Mas honra, ela não se dá pelo mérito, ela se dá pela posição. Honra se dá pela posição. Se formos olhar pelo mérito, é claro, Deus tem, por isso Ele tem toda a honra. Porque tanto pelo mérito, quanto pela posição. Por isso Deus tem toda a honra. Algumas pessoas precisam, ou seja, nós respeitamos, porque são autoridades, nós damos honra. Respeitamos pelo mérito, nem sempre, mas pela posição que elas têm nesse momento. Então é importante a gente gravar isso. Honrar é devolver à pessoa o que ela tem por direito. Isso é honra. Honrar é devolver à pessoa o que ela tem por direito. Já respeito é outra coisa. Respeito é quando eu trato as pessoas com integridade, com honestidade, quando eu trato as pessoas com moral, quando eu trato as pessoas com ética. Ou seja, respeito, eu estou falando de mim mesmo. É porque como eu trato as pessoas é o respeito que eu tenho pelas pessoas. Já a honra, eu falo daquilo que a pessoa tem direito. Eu falo da pessoa, ok? Outro elemento que é fundamental, que nós falamos sobre fidelidade, obviamente é a fé. Então nós não podemos trabalhar fidelidade sem pensar primeiro em honra, a quem nós honramos em primeiro lugar, e é claro que a fé, porque a fé é o início, o processo de tudo. E a fé é um presente de Deus para nós, foi Ele quem nos deu isso. E isso só será ampliado através do conhecimento que você vai ter de Deus. Você nunca vai saber o que é fé se você não conhecer a Deus. E como você vai conhecer a Deus? Através da sua palavra. Já a fidelidade é a prática dessa fé. Então quando eu estou dizendo assim, eu ando em fidelidade, eu estou praticando a fé. Então vamos entender que fidelidade, a primeira coisa eu preciso ter entendimento do que é honra. Se eu não tiver e não praticar a honra, eu não vivo fidelidade. Não tem como viver a fidelidade. Eu preciso compreender exatamente o que é honra, que não é só por mérito, é mérito para Deus e também posição. Então eu dou toda a honra ao meu Deus. Deu para entender isso, queridos? Amém? É simples. A fidelidade, então, ela vai ser o resultado dessa busca nossa, pessoal a Deus, e o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu quero falar com você hoje sobre algumas coisas que nós precisamos resgatar em nossa vida. E eu quero falar a você, servo de Deus que está aí online, a você que está aqui, e mesmo você que ainda está conhecendo, está nesse processo, você vai aprender hoje e vai mergulhar nos braços do Pai, em nome de Jesus, eu creio nisso. Mas essa palavra, ela veio para mim quando eu estava lá,
Acho que eu estava lá em São Fidélis e essa palavra começou a minar meu coração. Eu acho que até no Café Pastoral eu cheguei a falei sobre isso também. Mas o primeiro tipo de fidelidade que eu queria ressaltar com você é a fidelidade no chamado, no propósito, na missão e na vocação. Eu vou repetir. A fidelidade no propósito, no chamado, na missão e na vocação. Eu nunca mais esqueço aquele domingo pela manhã, quando eu estava na Igreja Batista Central do Laranjal, e um pastor missionário, ele pregava sobre missões. A cena, toda vez que eu conto, a cena está na minha frente agora. E eu lembro exatamente do que ele pregava. E ele começou a falar sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Ele começou a falar sobre como nós devemos aprender a confiar em Deus quando Ele nos chama, quando Ele nos separa para algo, porque Ele irá nos suprir em todas as nossas necessidades. E aquele pregador, ele usou o texto de Isaías 6,6, que diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, disse Isaías, eis-me aqui, envia-me. Naquele dia, queridos, quando aquele pregador estava ali ministrando, aquele pastor missionário, que ele trabalhava numa tribo indígena lá no Amazonas, que ele tinha deixado sua faculdade de engenharia no último ano, engenharia ou direito, não lembro agora desse detalhe, e largou, ele e a esposa, largaram a faculdade no último ano para se formarem, e deixaram tudo e foram morar numa tribo indígena, no meio do matagal, no mato mesmo, e porque Deus havia os conduzido àquele lugar para salvar vidas. E ele pedia respostas ao Senhor, foi tremendo aquele dia. E naquele dia, quando ele pregou aquilo, eu fui tomado por Deus, por um sentimento, não sentimento, mas por algo que, quando ele falava, eu conseguia, como eu posso explicar isso para você? É meio difícil de explicar, porque é pessoal, né? É como se eu estivesse lá no meio daquela tribo indígena. Eu pensava até que eu ia ser missionário no meio da tribo indígena, né? Mas é como se eu estivesse lá, e cada experiência que ele contava, e ele contou uma que me tocou demais, mas não dá tempo para a gente falar sobre isso, e cada experiência que ele contava, eu tinha a impressão de que eu estava lá, naquela hora. E o meu coração, ele começou a ser dominado por um amor, que talvez você pensasse assim, mas pastor, até aquele dia, você não fazia nada na igreja, não? Claro que eu fazia, querido. Eu sempre fui muito envolvido na igreja local. Eu sempre trabalhei muito na igreja local, mesmo enfrentando crises na infância, na adolescência, né? A comunhão da igreja sempre me alegrou. Eu nunca abri mão de comunhão, como o Bruno canta aí. Eu nunca fui de abrir mão de comunhão mesmo. Faça sol, faça chuva, às vezes doente. Que isso, pastor, muito exagerado, com filhos. Não tinha carro não, botava nas costas. Olha que Pedro não era muito leve no início, né? Não continua. E a gente ia para a igreja, né? Não tinha carro, nada disso, né? Não, mas já está melhorando. Deixa aí. Deixa Davi chegar. Mas vamos lá. E aí, eu sempre fui assim, Wagner, sempre envolvido, eu, minha esposa, eu mesmo solteiro, depois casado, não mudou nada, nós continuávamos envolvidos na igreja local. Mas o que aconteceu naquele dia? Naquele dia, aconteceu uma ampliação da visão. Naquele dia, foi algo pessoal na minha vida. Foi algo que marcou a minha história. Sabe o que aconteceu na hora? Enquanto ele falava, de repente estava ali, e eu comecei a chorar. Eu chorava de soluçar, irmãos. E quem já foi de igreja tradicional sabe. Eu acho que eu já contei isso aqui, né? Quando assim, numa igreja tradicional você chora muito, alguém vai dizer, está em pecado. Não é só igreja tradicional não, querido. Não é só igreja tradicional não, todo lugar é assim. Está chorando muito lá no púlpito. Pode ver que está em pecado, está confessando tudo hoje diante do Senhor. E eu chorava, irmãos, eu chorava. Eu não estava pensando em nada, irmãos, eu não conseguia pensar em absolutamente nada. Eu só pensava nos índios. Eu só pensava, eu naquela tribo pregando o evangelho, eu só pensava naquelas vidas, eu só pensava nisso.
tudo que eu tinha feito de projeto, de plano de faculdade que eu estava fazendo, e aquilo tudo foi desmoronando na minha frente, foi desmontando tudo, empresa, isso, vou fazer aquilo, vamos abrir a confecção, e abrimos confecção, e trabalhando, enfim, aquilo tudo desmoronou. É como se apagasse, e eu só via uma coisa, o propósito. E aquele amor, eu chorava muito, e eu lembro que Verônica, né, a apóstola Verônica, que é minha irmã, ela me abraçou, eu fui lá para frente, quase me arrastando, e ela me abraçou, porque não era normal isso acontecendo, todo mundo, o que está acontecendo, e ela me abraçou, e ela falou, e ela entendeu, porque ela falou assim, Deus está te separando hoje. Ela falou isso no meu ouvido. E olha que a gente não tinha esses hábitos naquele tempo, hein? Essas liberações de palavras assim, mas ela me abraçou e falou assim, Deus está te separando hoje, se prepare. Chego a me arrepiar quando eu lembro. Não é porque esse Espírito Santo não, é arrepio de um homem mesmo, tá? Esse negócio hoje eu estou sentindo Deus, que eu estou todo arrepiado. Ah, meu Deus, nós temos que muito crescer mesmo, né? Tem gente aí tentando ver anjo, essa coisa toda. Viver pela fé, meu irmão. Mas aquele dia foi um dia especial. Foi um dia que marcou a minha vida. É como se eu estivesse ouvindo a voz do Espírito. Como não? Eu estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas eu não conseguia, porque eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. Eu era trabalhador na igreja. Eu era muito dedicado na igreja. Aí o que aconteceu? Eu tentei por várias vezes sair dessa rota, irmãos. Rota que Deus havia colocado. Até com, não era nem com más intenções. Eu falava, aí eu comecei a confundir as coisas. Agora eu vou ganhar dinheiro, porque quando eu ganhar dinheiro, aí eu vou começar a investir em missões, eu vou investir em missionários, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí comecei a pensar essas coisas, aí começou a entrar no meu coração, vaidade, soberba, prepotência, porque quando você começa a sair da rota que Deus tem para você, você começa a entrar na rota que o mundo te oferece, e a sua carne começa a sobressair. E o que vem a carne? Soberba, prepotência, vaidade, isso tudo vai brotando, queridos. E você pensa que está fazendo a vontade de Deus e não está. Você está longe da rota. Aí eu já tive várias crises, até compreender, escuta isso, o que significava viver o propósito de Deus e confiar plenamente nele. E eu digo para vocês, eu ainda continuo nessa disciplina do Pai. Essa disciplina não vai acabar até que Jesus volte. Ontem nós fomos jantar com a família, né? Fomos lá no Tubarão, qual o nome daquele lugar? No Shopping São Gonçalo. Vamos comprar barato, vamos no Tubarão. Você conhece Tubarão, né? É um amigão, Tubarão, amigão, tudo a mesma coisa. Gatão, amigão, Tubarão, é o lugar mais barato das coisas. Aí, fomos jantar, batendo um papo e tal, eu, Liana, Pedro, Karina, Daniel, Jéssica. Aí quando a gente estava saindo, Jéssica estava com o Daniel, eu falei assim, eu já tenho 20 anos como pastor. Aí eu falei assim, só falta 10 anos para eu parar. Aí eu falei isso, depois que eu falei assim, o que eu falei? Eu mesmo fiquei me questionando, eu fui para casa pensando o que eu falei. Eu confesso a você que hoje de manhã eu fiquei pensando isso o tempo todo. Quando eu estava meditando na palavra, eu fiquei assim, Senhor, o que eu disse? Eu tenho 20 anos de pastor, mais 10 para me aposentar, é isso que eu quero dizer? E eu fiquei, como que a gente se aposenta no Evangelho? Me explica. Alguém se aposenta do Evangelho, querido? Eu posso me aposentar porque eu sou um profissional e pago meu INSS e vou ter direito à minha aposentadoria normal, como qualquer ser humano normal tem esse direito. Que hoje agora já mudou bastante coisa, né? Corra atrás porque mudou muito, meu irmão. Corra na frente, né? Atrás você não vai chegar. E aí, eu pensando naquilo, e aí veio a doação. Hoje nós doamos um fogão industrial, um bebedouro que nós tínhamos ali. Aquele bebedouro foi lá para o centro de recuperação. Eu fico imaginando aquele bebedouro vai fazer o estrago no centro de recuperação, irmãos. Estrago abençoado, né? Abençoado, porque aquele bebedouro é ungido, irmãos. Vai ser uma benção.
Ô, Jesus. Só entende quem lê, né? Ou seja, quem veio nas ministrações anteriores. E aí, eu ligo para a líder lá daquele centro de recuperação. Daqui a pouco chega aquela senhora, eu não vou dizer a idade que eu imaginei para ela, porque senão eu vou estar falando errado aqui. Se ela estiver me ouvindo, eu vou tomar uma surra, né? Mas imagina uma senhora, bem senhora, tá? Quando eu olhei para ela, eu falei assim, aí veio aquele grupo, né, de homens e tal, junto, para poder colocar as coisas para cima. Falei, ó, está aqui o fogão. Ela, puxa, pastor, muito obrigado, que bênção. Aí veio os irmãos, falou assim, aí eu lembrei do bebedouro. Eu falei assim, vou logo levar o bebedouro. Aí, irmão, se tivesse mais alguma coisa na minha frente, levava. Pô, tem hora que você vai assim, você nem olha mais, já vai levando, vai levando. E aí, leva logo o bebedouro, eles ficaram numa alegria. Aí eu fiquei olhando para aquela irmã, eu falei assim, meu Deus. E eu falei, 20 anos, depois de 10 anos. Queridos, quando que a gente se aposenta para o Evangelho? Quando que a gente para deixar de fazer aquilo que Deus colocou em nossa vida? E eu confesso a você que muitas vezes eu pedi, Deus, me tira desse negócio. Deixa eu ser empresário, Senhor, eu gosto mesmo. Deixa eu ser empresário, sabe? Mas Deus nunca deixou, queridos. Nunca deixou. Foi deixar meus filhos. Eu não. Agora eu vou desfrutar das bênçãos deles. Desfrutar das minhas, agora eu vou desfrutar das deles. E desfruto mesmo, glória a Deus, né? É bênção. Mas eu falava como Jesus, não como Jesus, é claro, obviamente que não, mas eu falava, Senhor, tem como me liberar, não? Esse negócio de ficar tratando as pessoas, sabe, ficar conversando, tem hora que a gente já não está aguentando mais, tem hora que, sabe, a gente já fica cansado, desgaste emocional, mas Deus sempre, naqueles momentos, Ele vai lá e pega a gente e traz de volta. Sempre acontece alguma coisa, Ele vai lá e, opa, vem cá, não vou deixar você ir, não. Eu escolhi você. Eu não escolhi A, nem B, nem C, eu escolhi você. É você que eu vou usar. E mais alguém poderia perguntar assim, pastor, mas qual é o propósito, afinal de contas? Que propósito é esse? Ser fiel a quê? Bom, eu estabeleci para mim alguns propósitos na minha vida. Primeiro, honrar a Deus em todo o tempo. Esses dias eu tive com um vereador que se candidatou e foi eleito mais uma vez, e eu conversava com esse vereador, e eu falei para ele, junto com outros pastores, estavam alguns pastores, a gente conversava sobre algumas coisas, eu falei assim, olha, eu quero te fazer só um pedido. Aí já pensou, né, porque você é vereador, pastor, pedindo, já sabe que vai pedir alguma coisa, né? Eu falei assim, eu vou te fazer um pedido, fulano. Aí ficou todo mundo olhando para mim. Honre a Deus em todo o tempo. Só isso que eu peço para você, naquilo que Deus te colocou. Honre a Deus. Aí ele ficou olhando para mim, é isso que eu estou fazendo e continuarei fazendo, pastor. Então, continue. Por quê, querido? Esse é o maior propósito da nossa vida. Agora, outra coisa, transformar a honra em prática, porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Eu honro a Deus, e viver de qualquer jeito, isso não é honra, queridos. Isso não é honra. Você pode até ter respeito, mas honra é diferente. Eu tenho respeito por Deus, amém, mas honra é outra coisa. Honra é muito mais amplo do que isso. Outro propósito que eu estabeleci na minha vida, pregar o Evangelho, discipular o máximo possível enquanto Deus me permitir. E outra coisa que eu determinei na minha vida, me permitir ser discipulado. Porque para mim é mais difícil do que discipular. Discipular alguém, para mim, na minha opinião, é mais fácil do que me permitir ser discipulado. Porque tem muita gente que é bom de discipulado, mas é péssimo para ser discipulado. Não ouve ninguém, não presta conta a ninguém, não quer saber de ninguém, mas gosta de cuidar da vida dos outros. Isso não é discipulado, você cuidar da vida dos outros. Porque isso eu coloquei no meu coração porque eu era muito rebelde. E eu falava, Senhor, eu preciso colocar isso no meu coração, eu preciso me permitir ser discipulado.
Confesso a você que é uma disciplina na nossa vida, dependendo do nosso temperamento. Outra coisa, edificar a igreja com o dom que me foi dado pelo Espírito Santo. No meu caso, Deus me deu o dom pastoral. A gente fala, apóstolo, 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 irmãos, meu dom é pastor. Mas não é apóstolo. Deus já começou a me usar nesse dom. Mas aquele dom que eu mergulho de cabeça, até hoje, é pastoral. Eu amo pastorear. Eu amo me preocupar. Troço estranho, né? Mas eu assim, se eu souber que você está doente, eu já fico preocupado. Procura um terapeuta, pastor. Não, querido, vai ser pastor. Você tem que separar as coisas. Separa você então, você consegue. Por quê? Porque eu não posso abrir mão do meu chamado. Eu preciso velar pelas ovelhas, eu preciso administrar da melhor forma possível a igreja local, eu preciso ajudar os necessitados. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós que somos membros de uma igreja local, nós temos um propósito, nós temos um dom, nós temos um chamado, nós temos vocação, nós temos missão. E sabe o que aconteceu nessa pandemia? Teve gente que largou tudo, abandonou tudo, abandonou discipulado, abandonou célula, e aí botou, me perdoe, a desculpa na pandemia. Tem gente que já se acomodou, está tranquilaço, culto online, célula online, e está pensando, estou cumprindo a missão. Irmão, você está enganado. Você pode usar esses meios, como eu, por exemplo, quando eu vi que a coisa ia apertar, eu falei, eu tenho que usar os meios que eu tenho em minhas mãos. O que eu vou usar? Vou fazer café pastoral todo dia. Sentava lá, só o celular na minha frente, tinha microfone, tinha vietinha, tinha nada, querido, falando tudo errado, às vezes o cabelo todo despenteado. Olho todo. Por que isso? Não entendi. Esse detalhe eu nunca vi. Ah, a franja, tá. Liana que falou, arruma a franja, velho. Mas eu ficava lá, por quê? Porque eu queria cumprir meu propósito, eu tinha que cumprir. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu não posso ir na casa das pessoas, mas eu tenho que fazer de alguma forma. Querido, você tem o mesmo propósito. Talvez o seu dom não seja pastoral, mas você tem um dom. Deus te chamou um dia, Deus te separou. Você já teve uma experiência com Cristo em relação a isso. Por isso eu contei para você, eu não vim aqui para pregar sobre minha pessoa. Eu estou falando daquilo que Deus fez na minha vida. Porque tem gente aqui que Deus fez ainda mais do que isso. Eu poderia dar o microfone para quase todos aqui para contar uma história. Mas infelizmente eu tenho visto que alguns deixaram de lado a fidelidade no propósito, a fidelidade no chamado, a fidelidade na missão, a fidelidade no dom que o Espírito lhe deu, a fidelidade na vocação. Por que você parou, querido? Eu sei o que é isso, porque eu já tive vontade de parar muitas vezes. Já tive vontade de não me envolver com mais nada. Já entrei nessas crises. Mas Deus te tira dessa crise. E eu quero hoje, em nome de Jesus, que Deus comece a tirar você dessa crise hoje. Não, você não ouviu. Você vai sair dessa crise a partir de hoje. Você tem que reagir. Pastor, não tem forças. Peça alguém para orar por você. Peça alguém para falar com você. Peça alguém para conversar com você. Ei, pss. Vamos resgatar essa fidelidade, queridos. Resgata o chamado. Resgata o dom. Lembra de Paulo falando a Timóteo? Reavives o dom que há em você. Assim como Timóteo estava sofrendo, assim nós estamos sentindo também. Ei, acorda, meu irmão. Pandemia não pode nos parar.
A pandemia está servindo, sabe para quê? Para a gente usar novas estratégias. As estratégias se ampliaram. Se ampliaram. Tem gente que parou e falou, o que eu faço agora? Eu já falei isso no domingo passado, não preciso falar sobre isso de novo. E tem gente que parou. Chegou a hora de você retomar isso na sua vida. Você que está aí em casa agora, aí, ó. Você que foi chamado por Deus, separado por Deus para um ministério específico, você está esperando o quê? Todas as vezes que eu fugia, e pedia a Deus, Senhor, não me chama de volta. Pensa que eu não falava isso? Ele não deixava. Sabe por quê? Porque Ele é Pai, e Ele conhece seus filhos. Outro resgate de fidelidade que nós temos que ter é a fidelidade na família. A honra a Deus precisa se transformar em prática, em obras, e o primeiro território para isso é na família. É interessante, quer ver, vamos lá em Provérbios, desculpe o horário, né, querido, está ultrapassando um pouquinho aí, mas segura a onda aí, você não vai ver filme em casa, então, Netflix, essas coisas, segura aí, depois você vê. Provérbios, olha só, eu estava lendo Provérbios, deixa eu ver aqui se vai abrir. Provérbios capítulo 1. Vem comigo aí rapidinho. Vamos lá, vou tentar correr. Mas correr também não adianta, né? Você começa a ler Provérbios, eu vou te dar uma dica, leia Provérbios 1 milhão de vezes, queridos. Porque todo dia você aprende uma coisa nova em Provérbios. Como você viver a vida. E aí ele começa a falar, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina. E ele vai falando. Ele vai dando a introdução ao livro de Provérbios. De repente ele começa a pontuar algumas coisas. E a primeira coisa que ele vai pontuar é, primeira coisa, ouça meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Você está entendendo o que está escrito aqui? A primeira coisa que Salomão, ele começa inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar assim, vou falar com vocês sobre a sabedoria, sobre o entendimento, sobre a disciplina. Aí ele vai começar a pontuar, primeira coisa que ele trata, família. É a primeira coisa, e ele começa a dizer, ouça seu pai e a sua mãe. Olha só o que ele diz aqui, queridos. Eles, porque se você ouvir, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Então o primeiro território que nós temos que resgatar em nossa vida, o primeiro território onde a fidelidade deve ser resgatada, chama-se família. Esse é o teu primeiro território a ser resgatado. Agora tem outra fidelidade que você precisa resgatar. E eu sei o que eu vou falar aqui vai incomodar algumas pessoas. Mas eu preciso falar, porque eu entendo que isso é um assunto muito sério. Porque todo mundo pensa que pastor gosta de falar sobre isso para ganhar dinheiro. Não é isso, eu quero que você aprenda. Assista lá o Café Pastoral sobre esse assunto que você vai entender melhor. Sobre fidelidade nas finanças. Esse é um ponto que eu vejo na Bíblia que é muito, por vezes, mal interpretado, é a nossa vida financeira. Irmãos, a Bíblia, ela é recheada de instruções nessa área para a nossa vida. Sabe o que está acontecendo? Cada um quer viver a sua vida do seu jeito. Vai fazer do seu jeito aquilo que é melhor para ele. A Bíblia, ela é clara na prática da nossa vida financeira. Ela vai te mostrar que ela fala de recompensa aos fiéis, sim. Só você ler a Bíblia. Bíblia fala de recompensa. Não pense que a Bíblia não fala, eu não preciso nada do Senhor. Para com isso, meu irmão. Você precisa sim. Eu preciso também. Pedir e dar-se-vos-á. Não é pecado você pedir a Deus, não é pecado. Mas ele começa a tratar com a gente. Aí eu vi uma pergunta, ou uma colocação, na verdade, que eu gostaria de fazer antes, é que essa recompensa,
ela é uma manifestação da misericórdia e da graça de Deus. A pergunta que eu faço: eu tenho honrado a Deus através das minhas finanças? A resposta tem que ser pessoal, querido. Então, como a Bíblia trata a prática dessa honra? Primeiro, pela fé, porque você nunca deve fazer isso sem fé. Ou seja, se você não está fazendo isso com fé, a Bíblia diz: não faça porque é pecado. Não faça isso porque é pecado. Você tem que saber o que você está fazendo. Segundo, você tem que entender sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre as primícias e sobre outra coisa, a generosidade. Abra comigo a Bíblia aí em Mateus 23, 23. Vamos lá, rapidinho, para a gente encerrar, daqui a pouco. Olha só que interessante que Jesus vai falar. Mateus 23, 23. Todo mundo aí? Acessaram aí? Amém, beleza? Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus, ele não pegava leve. Se eu fosse falar isso aqui, eu seria processado, né? Ai de vocês, eu estou lendo a Bíblia, tá? Eu estou lendo a Bíblia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Beleza. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, mas sem omitir aquelas o quê? O dízimo da hortelã, do ento, do cominho. Por quê? Porque eles davam lá suas ofertas e faziam questão de fazer show. Bota a luz, bota a fumaça, porque eu estou chegando, né? Aí vai minha oferta. Aí Jesus fala assim: cambada de hipócrita, só quer aparecer, não ajuda ninguém, não estende a mão a ninguém, não serve a ninguém, só fica julgando os outros. Isso aí não vale de nada, porque os preceitos mais importantes da lei são justiça, misericórdia e fidelidade. No demais, é o que você deve fazer porque a Bíblia te ensina, se você quiser fazer, é claro. Em resumo, quando a gente lê esse versículo, ele está dizendo para a gente o seguinte: que tudo veio dele e tudo é para ele, por sua misericórdia. Ele nos permite desfrutar do trabalho de nossas mãos e pronto. É isso que acontece. É isso que Jesus está dizendo: tudo vem de mim, eu dou a vocês, pela minha misericórdia, vocês vão desfrutar do trabalho da mão de vocês, mas sou eu que darei a vocês. Você está entendendo isso, queridos? É isso que eu estou falando sobre honra. Você respeitar a Deus é uma coisa, você honrar a Deus é outra coisa. Agora eu quero encerrar hoje falando sobre a fidelidade na igreja local e com as lideranças. Lá em Atos 2, 42 a 47 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui está uma das preocupações que mais me incomodaram esses dias, que é a fidelidade naquilo que nós entendemos sobre igreja local. Nós precisamos retomar
a prática de comunidade? Comunidade é a palavra que melhor se define igreja, eclesia. Você sabe o que é um clube social? Quem sabe o que é um clube social? Sabe o que é um clube? Você paga uma mensalidade, ok? E aí você pode desfrutar de algumas coisas daquele clube. Tem uma piscina lá, tem um campo de futebol. Você paga por mês, aí você vai lá e desfruta. Só que você não pode chegar lá a qualquer hora. Você vai lá no horário que está pré-estabelecido para você utilizar. Bom, você sabe o que é um ajuntamento? Você vai no estádio assistir um jogo, você tem um ajuntamento de pessoas. Pode ter ali 1 milhão de pessoas, aquilo é um ajuntamento. Aquilo não é uma comunidade, é um ajuntamento. Você sabe o que é uma empresa? Você pode ter aqui 150 pessoas trabalhando, mas de repente não é uma comunidade, é uma empresa. Você está ali trabalhando, recebe seu salário, vai embora para casa, bate seu ponto e não vive como comunidade. Por vezes, esses pontos talvez possam lembrar a vida da igreja, possa lembrar alguma coisa da vida da igreja local, mas elas jamais podem definir o que é comunidade segundo a palavra de Deus. Jamais pode fazer isso. A igreja local é a forma que Deus escolheu para manifestar seus dons, a prática do amor e os demais frutos do Espírito Santo. Nós somos uma comunidade cristã, onde Jesus reina, onde nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Eu não posso viver só para mim mesmo, eu vivo para o meu irmão e ele vive para mim. Nós somos corpo de Cristo. Vou te dar um exemplo. Nós estamos em obra na igreja. Nós estamos em obra aqui na igreja não, no local. Igreja somos nós, né? Isso aqui não é igreja, isso aqui é um local de reunião da igreja. A igreja Renovar em Laranjal, a igreja local. Nós somos em obra. Talvez você não possa dar as suas mãos, querido, por justo, você tem um problema de saúde, você não pode dar as suas mãos para poder abençoar essa obra, essa construção. Talvez você não tenha tempo devido ao seu trabalho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que faz toda a diferença. Dê seus olhos pelo menos um dia. Que isso, pastor? Sim, seus olhos. Já viu quando você, quem é casado aqui, aí você vai, vou fazer uma obra no banheiro lá de casa, vou deixar ele top. Aí você faz aquela obra. Aí espera a esposa chegar. Aí você, o que você espera? Um elogio, né? Caramba, parabéns, olha, o banheiro ficou top, não sei o que e tal, pintou, botou isso, botou aquilo, aquilo outro. Aí se ela não fala nada, você se sente como? Vamos dizer que você fez uma obra em você, mulher. Foi lá, cabelo. Aí chega o marido do trabalho. E aí, tudo bom? Tudo bem. E ele senta, liga a televisão, e a janta está pronta? Como que você se sente? Aí começou o burburinho. Sente mal. Poxa, nem olhou para mim? Não deu crédito em nada. Queridos, isso é mais ou menos o que nós sentimos por vezes. Esses dias eu peguei uma pessoa aqui e falei assim, vamos ali em cima para você ver a construção? Aí fomos lá. Qual foi a última vez que colocou os pés aqui? Poxa, é líder na igreja. Queridos, você está pensando que nós queremos, vamos levantar oferta para construir. Nós queremos pelo menos os teus olhos. Para dizer, vamos lá. Você não precisa dar seu braço, que você não pode, porque você tem problemas de saúde, você não pode. Você pode abençoar com sua fé, pode. Mas a sua palavra, o seu incentivo, você não faz ideia da motivação que nos dá. Não, motivação não, do incentivo. Motivação nós já temos, do incentivo que nos dá. Por isso que eu falo para casados, né? Quando o seu marido, esposa, lavar a louça,
que ele não tem hábito de lavar a louça, mas ele cismou de lavar a louça aquele dia. Aí ele deixou a gordura agarrada na panela de pressão, deixou o prato com aquela marca de feijão. Não chega ali, misericórdia, por isso que eu não gosto que você lave nada. Ficou uma porcaria, você não sabe lavar nada. Não é melhor você falar assim, poxa, Benzinho, parabéns, você me ajudou tanto hoje. Você me ajudou tanto hoje. Vem cá, eu vou te mostrar. Olha que lindo que eu vou passar o paninho para melhorar aqui, ó, que você fez, ó. Aí ele vai falar, eu tenho que passar o pano ali também. Tem gente que não sabe conquistar nada, porque não sabe elogiar nada, por isso que não conquista nada. Irmão. Irmãos, nós somos uma comunidade. Ei, eu não posso ser igreja com você. Eu gostaria de estar com você todos os dias, como estava lá em Atos. Todos os dias eles estavam de casa em casa, no tempo. Nossa vida não é assim, é uma realidade cultural totalmente diferente. Nós somos diferentes nesse aspecto. Nós somos países capitalistas, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. A gente vai ficar todo dia na casa do outro, nem pode ficar, né? Porque não é bom isso, nem deve. Mas eu tenho que saber que você é um comigo e você precisa saber que eu sou um com você, meu querido. Nós temos que ter e resgatar essa coisa de comunidade, de igreja. Nós somos uma igreja local. Nós temos que valorizar isso. Como eu escrevi esses dias aí, coloquei lá no Facebook, coloquei para os grupos. Você não é visitante, você é família. Você está aqui, você não é um visitante, você é família. Você não está no clube que vem aqui, paga o imposto e vai embora e receber sua bênção. Para com isso, querido. Nós somos uma família. É isso que nós somos. E por vezes, não são todos os casos, essa família aqui te abençoa mais do que a família de casa. Por vezes isso acontece. Talvez você seja mais chegado à família daqui do que alguns familiares seus. Então valorize sua igreja local. Dê honra, querido, a isso. Nós não somos perfeitos, eu não sou, você não é, nós vamos errar. Vamos fazer algumas coisas erradas, vamos, infelizmente nós vamos. Eu não vou fazer do jeitinho que você quer, nem você vai fazer do jeitinho que eu quero, porque não funciona assim. Mas nós continuamos sendo família. Essa semana eu conversava, eu e Eliana, com um casal, devem estar assistindo, obviamente, o culto agora. Eles assistem de forma online, porque eles têm comorbidades, né, e não podem assistir de forma presencial. E aí eles acompanham direto os cultos. Aí essa semana eles resolveram conversar com a gente e queriam oficializar a vinda deles aqui para a igreja. Ele já está numa célula e tal, frequentando, de forma online também. E eu guardei, você que falou comigo, né, meu irmão? Não vou falar seu nome, claro, mas eu guardei o que esse irmão falou comigo. Eu não vou dizer para você exatamente as palavras que ele usou, mas o que ele quis dizer. Ele falou assim: pastor, quero que você saiba de uma coisa, no final, para encerrar a conversa lá. Nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para apoiar esse ministério. Nós estamos aqui para andarmos juntos no propósito que Deus entregar a vocês. Eu falei, amém. Que assim seja. Você não faz ideia da importância que é ouvir isso, querido. Porque tem gente que gosta de sugar, né? Arranca. Depois que arrancou tudo, que já não tem mais o que arrancar. Ó. Nós somos uma família, irmãos. Eu não posso abrir mão dessa família. Você não pode se aposentar por evangelho.
Isso nunca vai acabar, queridos. Não vai acabar. Nós somos eternamente família. Não é mais para só para essa terra, é eterno, nós somos uma família. É por isso que nós precisamos resgatar essa fidelidade no chamado, resgatar essa fidelidade na família, resgatar essa fidelidade da nossa vida financeira, que a gente precisa organizar, porque tem um som de crente desorganizado, todo enrolado, devendo a Deus e o mundo. Isso mesmo, a Deus e o mundo. Uma confusão, a família está precisando de coisa, e tem salário, recebe, trabalha, mas vive enrolado. Irmãos, os princípios da palavra estão aqui para te ensinar. Isso faz parte da nossa vida. Nós não queremos nada de você não, nós queremos que você prospere. Ou seja, não são riquezas, que você seja suprido em todas as suas necessidades. Por quê? Porque nós somos uma família. Minha família, eu quero que eles prosperem. Eu quero que meus filhos prosperem, eu quero que eles conquistem. Mas eu falei ontem para eles, falei, olha, que vocês conquistem muitas coisas, mas nunca se esqueçam. A Eliana foi, apontou para um e falou assim, não esqueça do chamado que Deus tem para a sua vida. Não esqueça disso. A gente pode conquistar muita coisa na vida, mas nunca abra mão do seu chamado, porque Deus tira tudo. Deus tira tudo. Ele é o primeiro em tudo em nossa vida. É Ele que tem que ser o primeiro a ser honrado, sempre. É Ele que tem toda a honra, porque é por mérito e por posição. Só Ele tem isso. Vamos resgatar, queridos. Nós somos uma igreja local. Nós somos amigos. Nós somos família. De vez em quando na família você não tem lá o seu arranca-rabo lá. Desculpa a expressão, né? Aquelas brigas lá. Você já brigou alguma vez dentro da sua casa? Não? Então ore por nós, querido. Ore por nós. Porque eu nunca vi uma família tão perfeita na minha vida. De vez em quando você tem lá aquelas brigas, não estou falando briga de um socar a cara do outro, às vezes até acontece, né? Como o pastor Rodrigo falou. Não acontece não, em nome de Jesus, tá, irmãos? Às vezes você fica bravo com um, bravo com o outro, aí você vai abandonar a sua família por causa disso? Você vai lá e resgata. Fica meio chateado, meio aborrecido e tal, daqui a pouco já está, ô meu amor, não sei o quê, me perdoa, papai me perdoa, mamãe me perdoa, filho me perdoa. Aí restabelece tudo. Por que isso? Porque isso é ser família. É ter equilíbrio, é ter sensibilidade. Nós não somos um grupo que, vamos para casa agora, todo mundo, ó, Deus abençoe, toda uma semana de prosperidade, vai para a sua casa, viver a sua vida, e domingo que vem, não falte o culto. Não falte o culto online, não deixe assistir o café pastoral, não deixe de ir na sua célula, que legal, que bênção, aí acabou. É mais do que isso, queridos. Você tem que ver que seu irmão é sua família. Nós somos um só povo. Amém? Vamos para casa? Mas antes de a gente ir para casa, eu quero convidar você a ser nossa família também. Porque Jesus quer que você viva em família. A Bíblia diz que Ele faz o solitário viver em família. Sabia disso? É a Bíblia que diz. Deus faz o solitário viver em família. E como isso acontece? Eu vou te explicar bem rápido. É quando você abre seu coração e deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida. Quando você reconhece que Ele é o único que pode te levar a Deus, aí Ele faz você ser inserido nessa família, que é o corpo dele, onde Ele é o cabeça. E aí você começa a conhecer sua nova família. E aí você vai se deparar com alguns que acertam, outros que erram, igualzinho você, mas que perseguimos a mesma coisa. Jesus voltará e nos levará como família. É isso que vai acontecer.
Se você quer ser família hoje, por meio de Jesus, voltar ao Pai, eu gostaria de orar por sua vida. Talvez você que seja online aí agora, você vai escrever aí, eu quero abrir meu coração para Jesus, eu quero recomeçar. Talvez você, sabe como aconteceu comigo também, aquele momento que a gente fica longe da rota, começa a sair da rota, aí Deus vai lá e pega a gente de volta. Deus é muito misericordioso, queridos. Sua misericórdia nunca acaba, nunca terá fim. Eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, resgata na nossa vida a fidelidade no chamado, na missão, na vocação, no dom, a fidelidade na família, a fidelidade na nossa vida financeira, aquilo que nós devemos assumir, a palavra que temos que cumprir a palavra, porque nós somos teus servos. Resgata-nos também o princípio de comunidade em nosso meio, Senhor. Que não deixe só para o outro faz, o outro realiza, como se eu não precisasse me envolver. Tem outro para fazer. Eu não preciso me preocupar com o irmão que está enfermo, não preciso me preocupar, cada um tem a sua vida, cada um cuida da sua vida. Senhor, resgata o princípio de comunidade em nosso meio. Nós não queremos ser aquele tipo de igreja que viemos aqui para pagar um voto, receber uma bênção e ir embora para casa como se fosse só isso. A tua palavra nos ensina ali em Atos 2 que dia após dia o Senhor iria acrescentando, que aquele povo, eles contavam com a simpatia, aquela igreja contava com a simpatia até do povo, porque eles tinham tudo em comum. Quando alguém passava por uma luta, eles passavam juntos. Quando alguém se alegrava, eles se alegravam juntos. Quando tinham que avançar, avançavam juntos. Quando tinham que recuar, recuavam juntos. Quando tinham que parar, paravam juntos. Talvez alguém aqui, Senhor, nessa noite não tenha encontrado nem na sua família de casa esse tipo de paz. Talvez hoje alguém aqui seja carente, ou talvez ali online também, e o Senhor nos chama de família, de filhos. Espírito Santo, que cada um de nós possamos entender o que está sendo pregado hoje, que cada um de nós possa hoje mergulhar nessa palavra e resgatarmos a fidelidade. E se há alguém aqui hoje que quer recomeçar, em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida. Se alguém, enquanto nós estivermos cantando, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, nós já vamos encerrar. Eu queria te convidar aqui à frente, sim, aqui na frente, para a gente quebrar o gelo logo e começarmos a resgatar princípios de Deus que Ele separou para a nossa vida.